Olá! Resolvi bater esse papo com você hoje, num dia que o Brasil está comemorando a sua independência, e fazer aqui uma live surpresa. Afinal de contas, já faz algum tempo que eu não me apresento aqui, não bato um papo com você numa live. E nada melhor do que uma data comemorativa e uma data bem sugestiva, né? A data da independência do Brasil, para que a gente possa bater um papo depois de algum tempo. E aproveitando essa data, eu vou falar com você daqui a pouquinho sobre independência. Não só a independência do nosso país, né, naquele grito de Dom Pedro, né, às margens do rio Ipiranga, mas e também uma data em que o patriotismo acaba aflorado. Enfim, o motivo dessa live é para falar sobre esse tema que hoje é a palavra principal do nosso dia, que é a independência. Eu estou dando um tempinho aqui para que a gente possa, né, iniciar com as pessoas já podendo participar, podendo assistir. Só eu não avisei que teríamos essa live, então é uma live surpresa e dando um tempo para que as pessoas possam chegar para assistir aqui esse bate-papo, que tenha certeza é um bate-papo muito especial. Afinal de contas, a independência não somente de uma nação, mas também a independência pessoal, a liberdade de se viver a vida que se deseja viver, com os resultados que se deseja alcançar, é fundamental para que a pessoa tenha realmente uma qualidade de vida excepcional. E você, em relação a essa palavra independência, como tem sido a sua vida? Porque, de repente, essa palavra, para muitos, possa fazer sentido somente nessa data. Aproveitar e tomar um pouquinho d'água. Mas, enfim, como tem sido a sua vida? Essa é a questão principal, né? Como tem sido a sua vida em termos de dependência ou independência de diversos fatores sobre os quais você não tem controle, né? Porque, na verdade, na vida temos controle somente sobre uma coisa, o nosso comportamento. Mas, para isso, precisamos realmente estar preparados para assumir essa responsabilidade de controlarmos o nosso comportamento. Mas como tem sido a sua vida? Uma vida mais dependente ou independente? Porque o que envolve tudo isso é algo muito complexo, é algo muito importante, é algo que determina realmente a qualidade de uma vida. E a gente sabe que ninguém pode viver a nossa vida a não ser nós mesmos. O problema é que muitas pessoas delegam os resultados da sua vida aos outros, e isso é uma dependência. As pessoas delegam muitas vezes o resultado da sua vida, da sua felicidade, a fatores externos, e isso é uma dependência. As pessoas muitas vezes delegam a sua satisfação em viver em fatores externos, aquilo que ela não pode controlar, e isso é uma dependência. Como tem sido a sua vida? Dependente ou independente? Eu sei que seria um absurdo eu dizer que podemos viver independente de toda e qualquer pessoa, afinal de contas, como mamíferos, né? Somos seres sociais, seres que vivem socialmente e que acaba gerando uma interdependência, né? Somos sociais e isso faz com que tenhamos uma dependência do contato com outros seres da nossa espécie. Tudo bem, mas eu tenho uma frase que eu sempre digo, que é a seguinte: quanto maior a independência, menor a carência. E você, tem sido mais carente ou mais independente? Eu faço muitas perguntas porque o questionamento é a chave para a liberdade. O problema é que muitas pessoas viram dependentes de uma série de fatores por não questionarem os fatores à sua volta na sua própria vida.
E quanto menos a pessoa questiona, menos ela se liberta. Quanto mais ela questiona, mais ela tem respostas que permitem que ela possa direcionar a sua vida, porque ela começa a ampliar os seus parâmetros. Mas como tem sido a sua vida? Uma vida de dependência ou independência? Quando falamos sobre essa questão de dependência ou independência, agora já entrando propriamente no assunto que eu resolvi abordar hoje, é importante a gente entender o seguinte: o que leva uma pessoa a ser dependente de algo externo? O que seria esse algo externo, para começar? Esse algo externo a gente pode dizer, por exemplo, questões dogmáticas, religiosos, dogmas políticos, nacionalismo, clubes, né, torcida, time. Tudo isso faz com que a pessoa ela acabe ficando dependente de defender uma opinião, uma posição, um status, uma imagem. E é aí que está a questão. Qual é a imagem que você quer passar para o mundo? Afinal de contas, é isso que nós vemos em diversas palestras, livros de autoajuda, livros de negócios, o marketing. Você tem que vender a sua imagem, você tem que ter sucesso, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser alguém. Já ouviu isso? Faz sentido para você? Essa pressão de fora para dentro que é imposta ao ser humano pela sociedade. Essa frase, ela é muito emblemática. Você tem que ser alguém. Meu filho, você precisa estudar, porque um dia eu quero que você seja alguém na vida. Peraí, esse pai está falando com um ninguém, porque só precisa ser alguém algum dia quem não é ninguém atualmente. E o que é ser alguém na vida? Hoje, o ser alguém na vida está muito ligado a status, poder e fatores como esse que geram o quê? Infelicidade. Por quê? Quando você tem que ser alguém na vida para os outros, você acaba preso a uma necessidade de provar sempre para alguém que você é isso ou aquilo, que você é um rótulo. Já parou para pensar nisso daí? Já parou para questionar essa situação? Luciano, mas é assim que é a sociedade, é assim que as coisas funcionam. Se eu não me adaptar a isso, eu não consigo nada na vida. Quem disse? Quem disse que você não consegue nada na vida se não se adaptar a isso? Anthony Robbins, um dos grandes treinadores comportamentais, um dos mais conhecidos, se não mais conhecido no planeta, ele disse certa vez o seguinte: a psicologia das massas é a psicologia da dor. E isso é comprovado muito facilmente, numa fila de uma lotérica, numa fila de um banco, ou seja, uma fila em qualquer lugar. Qual é o assunto vigente? Pessoas falando que são bem-sucedidas, tranquilas, felizes, que estão em paz com a vida, ou reclamando do governo, reclamando da inflação, reclamando da corrupção, reclamando de uma série de fatores que mostram ali que a pessoa realmente está focada naquilo que traz infelicidade, reclamação. É incongruente dizer que uma pessoa está em paz na vida quando ela só reclama. E a psicologia das massas trabalha em cima disso, no foco na dor. Então por que eu devo seguir o que a maioria está ditando como regra? Se a maioria vive numa regra de dor, a maioria vive numa regra de status, de mostrar que tem poder, que é bem sucedido, você tem que ser alguém, meu filho. E aí a pergunta que eu faço: eu tenho que ser alguém para quem? Para os outros ou para mim? E o que é ser alguém? Porque ser alguém para os outros a gente já sabe. É carro do ano, casa própria em condomínio, piscina, apartamento, uma lancha. Opa, uma lancha demonstra o quanto a pessoa é alguém. Uma boa conta bancária, no mínimo ali, na conta, além dos imóveis e tal, bota ali uns 800 mil reais, R$1 milhão, para começar a ser bem sucedido. Agora para pensar.
E aqui não é uma apologia ao voto de pobreza, muito pelo contrário. É possível conquistar tudo isso vivendo fora dessa obrigação de ser bem-sucedido. Afinal de contas, o que vale o status, o que vale essa imagem, o que vale ser alguém para o outro, se isso gera infelicidade interna? Agora, se você consegue desenvolver uma vida confortável, mas em paz, e isso é o que eu menos vejo na sociedade, analisando, mas se você consegue fazer isso estando em paz e plenamente feliz, e lembrando que felicidade não é uma vida com ausência de adversidades ou ausência de desafios, ausência de estresse, não. Mas felicidade plena é uma vida onde se sabe lidar com tudo isso. Então, quando uma pessoa ela consegue conquistar tudo isso, esse conforto, mas com felicidade de plena, sabendo lidar com desafios, aí tudo bem. Isso é uma vida realmente interessante de se viver. Uma vida em que se constrói patrimônios, se constrói uma estrutura de conforto, mas sem ficar preso, dependente da opinião alheia. Certa vez eu estive em São Paulo, numa palestra de um físico mundialmente famoso, ficou conhecido até naquela série O Segredo, que eu questiono muito essa série em alguns pontos e vejo outros pontos positivos, e também Quem Somos Nós, que é o Amit Goswami, é um indiano, e ele fala muito sobre física quântica, sobre consciência, e ele hoje tem uma vida extremamente confortável. E quando ele foi ministrar essa palestra em São Paulo, onde eu estive, até fiz um questionamento a ele no final da palestra, o Amit, ele compareceu com um estilo totalmente diferente do que se espera de um palestrante renomado como ele, que seria o famoso terno, gravata, né, uma roupa social, e ele foi de camisa, uma calça bem simples, o seu gorrinho famoso que aparece nos vídeos, e uma sandália de couro, com os dedos à mostra, enfim. Uma pessoa livre, livre de conceitos, livre de regras, mas muito bem sucedida. O problema hoje é que as pessoas estão muito preocupadas com o que as outras vão pensar. Elas querem provar para a família que é alguém, para os amigos, quer competir o tempo todo, e a competição é um problema muito sério. Luciano, então quer dizer que eu tenho a minha empresa, eu não tenho que competir com ninguém? Você deve competir com alguém se você acha que você deve, mas o resultado da competição é sempre a condição de comparação, e quando você compara algo, você acaba criando aquilo que se chama de melhor, pior, maior, menor. E veja bem, você nunca vai estar acima de todos, em qualquer comparação. Quando você se compara com alguém, e quando você está nessa comparação, nesse ângulo de visão superior, você pode até se sentir confortável. Mas o hábito da comparação vai levar desconforto a você quando você estiver atrás de alguém nessa comparação. E o que é a comparação? A comparação é medir a sua posição em relação à opinião alheia. Você pode comparar? Você pode tudo. Você pode tudo, inclusive ter as atitudes que têm levado muitas vezes você a situações emocionais desconfortáveis. Você pode. Mas será que isso lhe faz bem? A pergunta que eu faço, e é o tema principal aqui desse bate-papo, é: no dia da independência, você já se questionou se você é mais dependente ou independente? E na verdade, quando a gente fala de dependência, a gente fala de algo chamado ego. O ego, e quando ele se infla, aí quanto mais inflado o ego, mais dependente o ser. Por que isso daí? Porque o ego é justamente a preocupação com a imagem, com o status.
É a preocupação com o eu, não com o todo, com a minha participação, sabendo que eu tenho ali a minha individualidade e responsabilidade individual, mas eu faço parte de um contexto, eu faço parte de um corpo, mas não sou dependente e obrigado a agir conforme a opinião desse todo. O ego não, o ego se prende à opinião do todo. Quanto mais eu foco no meu ego, mais eu tenho que provar que eu tenho uma imagem vencedora, uma imagem melhor, uma imagem realmente condizente com aquilo que o padrão da sociedade, lembrando que a psicologia das massas é a psicologia da dor, o padrão de sociedade acaba ditando. Portanto, é muito importante você ter ciência disso tudo. O que faz então, Luciano, com que eu possa minimizar, né, essas questões de dependência, minimizar essas questões do ego? É muito simples. Talvez você fale, simples, Luciano, isso é muito complexo. Mas o que faz com que eu possa minimizar essas questões? A resposta é o seguinte: se abster da sua imagem pessoal. Se abster daquilo que você quer passar para as pessoas. Não querer passar nenhuma imagem para as pessoas é um fator enorme de liberdade. É um fator enorme de independência. Mas, Luciano, como que eu vou fazer para não passar uma imagem para alguém? Veja bem, na vida estamos o tempo todo nos comunicando. Ou nos comunicamos com palavras, com expressões faciais, com o gesto do nosso corpo, com a nossa vestimenta, com o nosso vocabulário, com o nosso compromisso ou ausência desse compromisso, com a nossa responsabilidade, com a nossa atitude. O tempo todo estamos nos comunicando e recebendo um feedback dessa comunicação. Ou seja, a nossa imagem, ela vai estar sendo emitida de um jeito ou de outro, porque as pessoas acabam rotulando outras pessoas. Faz sentido ou não faz? As pessoas acabam sempre criando uma imagem do outro. Tudo bem, as pessoas podem criar uma imagem sobre você e vão criar uma imagem própria sobre você, que, aliás, a imagem que criarão sobre você dirá mais sobre a pessoa que está criando essa imagem do que sobre você mesmo. Assim como a imagem que você cria das pessoas diz mais sobre você do que a própria pessoa. Então, as pessoas criarão uma imagem sobre você. No entanto, isso não é importante, a imagem que criarão sobre você. Mas o importante, para que você tenha liberdade, é não se preocupar com essa imagem que será criada pelo outro. Porque isso é algo que você não tem controle. É o seguinte, ser humano é muito simples de entender. Se ele gosta de você, por mais que a sua atitude não seja muito social, né, sociável, vamos dizer assim, quando uma pessoa não gosta de você, ele acaba te defendendo e minimizando qualquer atitude questionável que você tenha. Agora, quando ele não gosta, a sua melhor atitude pode ser interpretada, por exemplo, como uma pessoa que queira aparecer e queira vender uma imagem. Quando a pessoa não gosta de você, quer ver seu pior. Quando ela gosta de você, ela quer ver o seu melhor. Esse é um ponto importante. Então, não adianta você querer vender uma imagem, porque a sua imagem está mais vinculada ao estado interno e às experiências internas da pessoa que te analisa do que a você mesmo. Então, por que perder tanto tempo e gastar tanta energia preocupado com a imagem que você passa para esse mundo? Para esse mundo que tem uma psicologia da dor, segundo Tony Robbins. Por que seguir a boiada que está indo para o matadouro? Se a sua imagem ela é criada por outras pessoas e não por você, você está num fator de caminhada para a liberdade. O importante não é a imagem que formam sobre você, mas a sua abstenção de formar uma imagem para o outro. Mas, Luciano, como que eu vou abrir mão da imagem que eu vou criar para o outro, simplesmente não se preocupando com ela, sendo quem você é, vivendo a vida que você tem a dizer? E veja bem,
O que eu estou querendo dizer é não querer agradar as pessoas, viver para agradar as pessoas, viver a vida de acordo com a opinião alheia, viver a opinião alheia sobre você. E não querer agradar as pessoas não quer dizer ser desagradável, vamos entender isso daí. Mas você ter a liberdade de defender aquilo que você acredita, de questionar, de não ter medo de se posicionar, de não ter medo de buscar evidências ao invés de acreditar cegamente em algo que lhe dizem, simplesmente porque se você não acreditar, você é excluído de um grupo social. Isso acontece muito, por exemplo, em religiões, isso acontece muito, por exemplo, em partidos políticos, isso acontece muito, por exemplo, em questões como o grupo dos torcedores de um determinado time, ou nacionalismo, regionalismo, criando grupos ali. Se você faz parte desse tipo de pensamento, você é bem-vindo. Se você não faz parte, você é contra. Percebe como hoje existe uma pressão muito grande que você faça parte de uma tribo. Mas, Luciano, isso não é normal? Esse é o problema. Isso é normal. Isso leva à infelicidade da grande maioria das pessoas. Agora, a pergunta é, você quer fazer parte da grande massa que sofre por conta dessa preocupação obsessiva por satisfazer a opinião alheia? Ou você quer fazer parte de uma minoria que simplesmente vive aquilo que acredita? Meu filho, você tem que ser alguém na vida. Alguém para os outros ou alguém para você mesmo? Essa é a pergunta que eu te faço. Meu filho, você tem que ser alguém na vida. E esse alguém, o que é ser alguém na vida? Uma vez que cada pessoa ela tem uma referência desse alguém de acordo com o seu histórico de vida e experiências. O que é ser alguém na vida para você? É ser alguém bem-sucedido? Alguém na televisão, dando entrevistas, terno e gravata? Alguém na vida para você é alguém com uma empresa sólida, um cargo muito disputado de repente? Alguém na vida para você é ser presidente, deputado, um político? Ser um líder religioso? Ser um guru? Ser alguém na vida para você, de repente, é ser alguém em paz consigo mesmo? Alguém que está satisfeito em viver a vida que vive, seja ela uma vida mais confortável ou uma vida mais simples? O que é ser alguém na vida para você? Essa é a questão que você precisa responder. Mas quando esse alguém na vida para você está vinculado à venda de um status, de uma imagem, à venda de algo que você não consegue controlar, se você vai conseguir criar essa imagem na mente das outras pessoas, quando a sua vida, o ser alguém está linkado a isso, ao que você quer vender para os outros como sua imagem, você está realmente num caminho muito perigoso, que pode levar à infelicidade e que tem levado muitas pessoas com vidas confortáveis à depressão, de repente até ao suicídio, como a gente tem visto. Afinal de contas, quantos astros famosos aí da mídia, da música, do cinema, você não tem visto aí, de repente, simplesmente tirando a própria vida ou vivendo uma vida de desespero, de depressão? E por que isso daí? Porque a pessoa está muito cheia de uma imagem a ser vendida e muito vazia de satisfazer aquilo que ela quer viver, da independência da imagem a ser passado para os outros. Quando a gente fala, por exemplo, de artistas, de pessoas que estão na mídia, quando a gente fala, por exemplo, de empresários que estão no topo hoje, você vê muito uma vida muito repleta de imagem a ser vendida, a ser consolidada, e muita ausência de tempo para si mesmo, para fazer o que gosta, para curtir, por exemplo, momentos com pessoas amadas. É sempre competição, 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 aparecer, 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 passar uma imagem, eu estou feliz, eu sou bem sucedido. E aí
a pessoa ela vive eventos e mais eventos que você tem que participar e ali é o seu momento de aparecer. Faz sentido isso? E quando isso acontece, a pessoa está vivendo não a vida, muitas vezes, que ela gostaria de viver, ou até a vida que ela acha que ela deveria viver e gostaria de viver, mas cobrando um preço muito caro, que é a paz de estar consigo mesmo, de curtir as origens familiares, as origens daquelas amizades originais dos velhos tempos, da adolescência, da infância, onde você não tinha nada para oferecer em termos financeiros a não ser a sua presença. Então muitas pessoas elas na busca dessa fama, dessa projeção, dessa competição, o que observamos sempre são pessoas que acabam deixando para trás, e isso logicamente a gente está falando aqui, eu estou falando aqui de uma forma geral, isso não é simplesmente algo que aconteça com todas as pessoas. Você tem pessoas muito bem sucedidas e que conseguem administrar isso, mas eu estou falando aqui da maioria, que passam por isso sem conseguir administrar, e quando não se consegue administrar isso, e a maioria não consegue, o que acontece? A pessoa entra num parafuso, entra num espiral mental, num turbilhão que acaba caindo na depressão. E as pessoas que sabem lidar com isso daí, geralmente são as pessoas que alcançam essa condição de destaque na sua área, na área em que atua, na sua profissão, sem se preocupar em manter esse destaque, vivendo cada dia, vivendo a jornada, comendo os morangos doces e silvestres à beira da estrada da nossa jornada chamada vida. São as pessoas que conseguem se dar um tempo. São as pessoas que dizem sim quando querem dizer sim, dizem não quando querem dizer não. Não por pressão externa, mas simplesmente por sua vontade de dizer sim ou não em determinado momento. Que defendem o seu direito de ser aquilo que querem ser. Que defendem o seu direito de dizer não para grandes propostas, para eventos, para pessoas. Dizer não é um direito que você tem. Então muitas pessoas entram, talvez isso já tenha acontecido com você, não sei, entram em alguns problemas por não saberem dizer não. E por que ela não sabe dizer não? Porque ela está focada no status. Se eu disser não, o que o outro vai pensar sobre mim? Faz sentido para você? E aí, para viver a opinião alheia, eu digo sim quando gostaria de dizer não, e muitas vezes entro num problema. Por exemplo, emprestar aquele dinheiro que eu acho que eu não deveria emprestar para aquela pessoa, mas eu não sei dizer não. O que ela vai pensar de mim? E aí eu faço isso e tenho uma dor de cabeça já prevista. Entende? Isso daí acontece em muitas situações. Agora, quando você se dá esse direito, quando você vive uma vida que você acredita, sem se preocupar, o que minha mãe, sim, até mesmo sua mãe, seu pai, independente disso, você hoje que é independente adulto, muitas pessoas ainda vivem com a preocupação do que parentes vão pensar, do que amigos vão pensar, do que o pai e a mãe vão pensar. E aí vivem a vida que a opinião alheia determina para essa pessoa, ou para essas pessoas. Então faz sentido um tipo de vida assim? E lá na frente? E lá na frente, quando a pessoa olha para trás e fala, não realizei o que eu queria, eu realizei o que os outros acharam que eu deveria realizar. Como fazer? Voltar no tempo não é possível. Resta o quê? Culpar os outros? Mas você fez uma escolha. Não, isso daí escolheram por mim. Veja bem, permitir que outras pessoas escolham por você é também uma escolha. Mas aí eu vou culpar a quem? Aos outros ou culpar a mim? E adianta culpar? Aí é experimentar, é a experiência que faz com que você realmente comece a entender melhor a sua vida e moldá-la de acordo com
com a sua necessidade e forma de viver dentro daquilo que você acha mais adequado. Mas a questão principal é a dependência ou independência. E isso está ligado ao quê? Ao amor. Amor próprio. Amor por você. O amor que gera a esperança de dias melhores. O amor próprio é fundamental para que você seja o mais independente possível. Afinal de contas, quanto maior a independência, menor a carência. E esse amor próprio é fundamental. Não, Luciano, mas se eu pensar só em amor próprio, isso não é egoísmo? Veja bem, se você pegar, por exemplo, provavelmente você está assistindo aqui esse vídeo, provavelmente você é brasileiro, provavelmente como brasileiro há uma grande chance de você ser cristão. E eu gosto muito de fazer essa comparação, que é o seguinte: quando você pega lá o maior mandamento do cristianismo, esse mandamento é amar a Deus acima de tudo, ao Criador acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Eu digo que, antes de tudo, é necessário você amar a você mesmo mais do que qualquer outra coisa nesse universo. Quando você ama a você mesmo, você ama essa centelha criadora que você tem dentro de você. E como para amar ao Criador é necessário amar ao próximo como a ti mesmo, como você vai amar ao próximo, já que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, se esse amor, por exemplo, for um amor próprio muito pequeno? Então, se é para amar ao próximo como a mim mesmo, e eu não me amo, eu não vou amar ao próximo. Se é para amar ao próximo como a mim mesmo, se eu me odeio, odiarei ao próximo. Então, para você amar ao próximo de todo o seu coração, como a ti mesmo, mas com qualidade, é necessário que você se ame ao máximo. Aí você vai amar ao próximo como a si mesmo, amando ao próximo ao máximo, como você se ama ao máximo. E amando ao próximo ao máximo, você constrói, sem se preocupar com a opinião alheia, uma vida maravilhosa em torno de você. Não porque as pessoas vão agradecer, ou simplesmente pela satisfação de você ser quem você é, fazer o que você faz, viver o que você vive, com quem você vive, para quem você vive. O amar a si mesmo é fundamental. Quanto mais você se ama, e se é para amar ao próximo como a si mesmo, mais você vai amar ao próximo. Amando ao próximo, levando algo bom ao próximo, de acordo com aquilo que você acredita e com seus valores verdadeiros, com foco no amor, você consegue fazer o quê? Uma grande diferença de dentro para fora. Por isso aquela frase: quer consertar o mundo, conserte a si mesmo. Você quer que o mundo seja melhor? Ame a você mesmo. Amando a você mesmo, você se enche de luz e inspira as pessoas à sua volta. As pessoas vão perguntar: mas o que aconteceu com você? E ali você vai ser um exemplo a ser seguido, um exemplo inspirador. Mas é necessário, para ter independência, esse amor próprio. E esse amor próprio não significa, por exemplo, concordar o tempo todo, dizer sim o tempo todo para as pessoas. Mas você dizer sim quando você deseja dizer sim. Dizer não quando deseja dizer não. Lembrando que a melhor forma de, pelo menos isso foi o que eu descobri na minha vida, a melhor forma de fazer bem a mim e a fomentar esse amor próprio é oferecendo o meu melhor para quem está à minha volta. Mas oferecer o meu melhor desde que não fira aquilo que são os meus princípios, os meus valores. Desde que não fira a minha qualidade de vida e aquilo que eu acredito. Então você pode ser independente, você pode, desde que você foque nesse amor e em levar isso adiante. Eu falo isso com base no que eu utilizei nos últimos 3 anos e meio para a mudança de uma história na minha vida. Há 3 anos e meio atrás, eu estava com uma depressão profunda, com síndrome do pânico, a minha vida estava arrasada e aquilo ali parecia que não queria mudar. Até o momento em que eu decidi reconstruir a minha vida com base no foco, no amor que existia dentro de mim. Eu tive que perdoar muitas pessoas, eu tive que abrir mão de muito orgulho, eu tive que reconstruir a minha vida com base nisso que eu compartilho com você.
Hoje, 3 anos e meio depois, né, porque há 3 anos e meio atrás a sensação que eu tinha é que aquela dor nunca passaria. Quem já passou por isso entende o que eu estou dizendo. Hoje, 3 anos e meio atrás, conversando com a minha esposa, Fabiana Marques, a gente às vezes se espanta como que 3 anos e meio pode mudar radicalmente a qualidade de vida de uma pessoa. Mas essa transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é isso que eu proponho a você. É possível fazer essa transformação e vale muito a pena. De uma pessoa depressiva, de uma pessoa vitimista, que eu era vitimista, eu me achava o pobre coitado do universo, de uma pessoa vitimista, hoje eu me tornei protagonista da minha vida e graças a isso tenho levado aí oportunidades de pessoas conhecerem tudo que nós aplicamos na nossa vida para fazerem a diferença nas próprias vidas, porque quem vai fazer a diferença são as outras pessoas. Eu não mudo a vida de ninguém, a pessoa muda a própria vida, mas nós temos as ferramentas que já nos ajudaram e ajudaram muitas pessoas, um sem número de pessoas já, a mudarem a sua qualidade de vida. Então, hoje, o propósito de vida que eu criei para a minha vida é isso, levar essas ferramentas para que as pessoas possam fazer por si a construção dessa vida com uma paz emocional enorme, gostando de ser quem se é, de se fazer o que se faz, para quem se faz e com quem se faz. E isso é possível. Então, tudo isso que eu estou compartilhando com você é com esse foco, em levar a você adiante aquilo que possa fazer uma grande revolução na sua vida, se você quiser. E por isso, eu acabei descobrindo que cada vez que eu vejo um resultado positivo na vida de outra pessoa, que aplicou alguma ferramenta que nós compartilhamos, quando eu vejo um resultado positivo na vida dessas pessoas e eu sinto que tem um dedinho nosso ali, uma participação ali, é o meu propósito que está se concretizando, é a minha independência cada vez maior se concretizando e, consequentemente, eu me torno uma pessoa mais distante daquele ser vitimista e depressivo que existiu até os meus 38 anos de idade, ou seja, aquela vida que eu vivi até 3 anos e meio atrás. Caso você queira, e eu estou abrindo aqui essa possibilidade, caso você queira conversar sobre esse assunto mais de perto, para a gente poder debater melhor isso daí de uma forma presencial, eu estou abrindo aqui uma possibilidade da gente ter uma reunião presencial, caso você queira, você que é daqui da região de Jacareí, São José dos Campos, ou você que é de outra região e de repente quer aproveitar uma oportunidade para a gente estar falando sobre isso e compartilhando sobre esse assunto, sobre essas ferramentas, sobre esses valores presencialmente, eu vou pedir para você deixar, né, aí embaixo nos comentários, né, dar uma curtida nessa live e deixar no comentário eu quero, né, esse trabalho presencial, ao vivo, para a gente poder compartilhar a ferramenta numa conversa ao vivo e também trocar ideias, trocar informações, ter um papo muito interessante de forma presencial. Vai ser muito legal se isso puder acontecer e eu tiver o contato presencial com você. Então, caso você queira estar batendo um papo comigo presencialmente, deixa aí um eu quero, que daí a gente pode viabilizar isso daí e vai ser um prazer enorme estar com você. No mais, desejo para você nesse feriado um dia maravilhoso, também de reflexão e de curtição, e para quem é patriota, né, focar aí nos valores da independência, mas trazer também essa reflexão sobre a sua vida. Você tem sido mais dependente ou independente? No mais, espero ter compartilhado algo de valor, espero realmente que você se aproveite ao máximo disso que foi compartilhado para a tua vida e que você conte sempre conosco. Deixo aqui um forte abraço fraterno para você, desejando um feriado maravilhoso. A gente se vê nos próximos vídeos, em outras publicações e talvez presencialmente. Te vejo mais. Até lá!
Tchau, tchau!